Você já sentiu o medo frio de ser esquecido? Aquele pavor silencioso que rasteja em momentos de solidão. A ansiedade de que, se você parar de se esforçar, de se fazer presente, de marcar seu território no mundo, você simplesmente desaparecerá da mente e do coração daqueles que importam. É um medo primordial, costurado em nosso DNA social. Acreditamos com uma fé quase religiosa que a presença contínua é a única garantia da permanência, que para sermos amados, precisamos ser vistos. Para sermos valorizados, precisamos estar disponíveis. Para sermos lembrados, precisamos constantemente nos lembrar ao mundo que existimos. Mas e se eu lhe dissesse que esta crença, a base sobre a qual você construiu suas relações, sua carreira e talvez até sua identidade, é uma das mais profundas e destrutivas ilusões da psique humana? E se eu lhe mostrasse que o caminho para se tornar verdadeiramente inesquecível não reside na sua insistência em estar presente, mas na sua coragem de se ausentar? Este é o grande paradoxo da ausência. Uma verdade tão contra-intuitiva que a maioria das pessoas passa a vida inteira correndo na direção oposta, esgotando sua energia em uma busca desesperada por visibilidade, apenas para se tornarem, ironicamente, cada vez mais invisíveis. Elas se transformam em ruído de fundo, uma presença tão constante e previsível que se torna parte da mobília emocional na vida dos outros. Confortável, útil, mas, em última análise, dispensável e facilmente esquecida. Hoje, nós não vamos falar sobre como marcar sua presença. Vamos falar sobre como esculpir sua ausência. Vamos explorar por que se afastar, de forma consciente e estratégica, não te apaga do mapa, mas te transforma em um marco, um ponto de referência na paisagem mental daqueles que realmente importam. Esta não é uma jornada sobre manipulação, mas sobre a redescoberta de uma lei fundamental do valor humano. Uma lei que diz que o que é raro é precioso, o que é um mistério é magnético, e o que nos força a sentir a falta é o que realmente aprendemos a valorizar. Prepare-se, porque estamos prestes a desconstruir tudo o que você achava que sabia sobre conexão, sobre poder e sobre como deixar uma marca indelével na alma de outra pessoa. E a primeira verdade que você precisa confrontar é que sua necessidade de estar sempre presente não nasce do amor, mas do medo. E é esse medo que tem mantido você preso em um ciclo de autossabotagem, tornando-o cada vez mais esquecível a cada tentativa de ser lembrado. A necessidade de ser visto, de estar sempre disponível, é uma prisão cujas grades são forjadas por nós mesmos. Desde a infância, somos condicionados a acreditar em uma equação perigosa. Disponibilidade é igual a bondade, e bondade é igual a ser digno de amor. O bom filho é aquele que está sempre lá. O bom amigo é aquele que responde à meia-noite. O bom profissional é aquele que nunca desliga o telefone. Fomos ensinados a ser funcionais, a ser úteis, a ser a resposta imediata para a necessidade alheia. E, nesse processo, aprendemos a medir nosso próprio valor através do quão indispensáveis nos tornamos para os outros. Chamemos isso de ansiedade da permanência. É a crença inconsciente de que nossa existência só é validada enquanto estamos no campo de visão de alguém. Se não estamos ativamente participando, respondendo, contribuindo, tememos que o mundo continue sem nós e, pior, que ninguém note nossa falta. E então, o que você faz? Você se esforça mais. Você responde às mensagens em segundos, mesmo quando sua mente está exausta. Você diz sim para convites que sua alma grita não. Você oferece soluções para problemas que não são seus, carrega pesos emocionais que não lhe pertencem e preenche cada silêncio
com sua voz, suas ideias, sua energia, com medo de que o vazio revele que você não é tão necessário assim. Você se torna a pessoa confiável, a rocha, o pilar. E as pessoas te amam por isso. Ou, pelo menos, é o que parece. Mas há uma diferença abissal entre ser amado e ser utilizado. E a disponibilidade excessiva borra essa linha até que ela desapareça por completo. Pense nisso como uma lei da física emocional. Tudo que é excessivamente abundante perde seu valor percebido. A água é essencial para a vida, mas ninguém entra em pânico por um copo d'água em um mundo onde as torneiras jorram sem parar. Você, com sua presença infinita, tornou-se essa torneira. As pessoas vêm, matam a sede de validação, de atenção, de conforto e vão embora, seguras de que você estará sempre jorrando quando elas precisarem novamente. Não há urgência, não há apreciação, há apenas a expectativa. E o que acontece com uma presença que é apenas uma expectativa? Ela deixou de ser notada. Você se torna o som do ar-condicionado em uma sala, essencial para o conforto, mas completamente ignorado até que quebre. Você só é notado quando falha em estar disponível. E, nesse momento, a reação não é de saudade, mas de irritação. Onde você estava? Eu precisava de você. Sua identidade se fundiu com sua função. Você não é mais uma pessoa, é um serviço. E serviços são trocados quando deixam de ser convenientes. Esse é o custo brutal da sua onipresença. Você se esforça tanto para não ser esquecido que impede que as pessoas tenham a chance de sentir sua falta. E sentir falta é o berço da valorização. É no espaço vazio deixado pela sua ausência que a mente do outro é forçada a trabalhar, a reconstruir sua imagem, a ponderar seu valor, a sentir o peso real da sua presença através do vácuo que ela deixou. Mas você, em seu medo, nunca permite que esse espaço seja criado. Você preenche cada fresta, sufocando qualquer possibilidade de ser verdadeiramente sentido, verdadeiramente valorizado. E o resultado é uma solidão estranha, a solidão de estar sempre cercado, mas nunca verdadeiramente visto. Uma exaustão que não vem do trabalho, mas da performance incessante de estar ali, sorrindo, concordando, resolvendo. Uma performance que te consome por dentro, enquanto te torna cada vez mais transparente por fora. Você não está sendo esquecido porque é desinteressante. Você está sendo esquecido porque se tornou previsível demais. E para entender por que a previsibilidade é a morte do encanto, precisamos mergulhar em uma economia oculta que governa todas as nossas interações, uma moeda mais valiosa que tempo ou dinheiro. E a forma como você tem gerenciado essa moeda é a razão pela qual você se sente tão pobre emocionalmente. E é sobre essa economia secreta que falaremos agora. Imagine que cada pessoa com quem você interage tem uma paisagem mental, um território vasto e complexo. Dentro desse território, existem espaços limitados para as coisas que realmente importam. Preocupações, sonhos, medos e, crucialmente, outras pessoas. A moeda mais valiosa nas relações humanas não é o tempo que você doa, nem os favores que você faz. É o espaço mental que você ocupa nesse território alheio. Ser inesquecível não significa estar fisicamente presente. Significa possuir uma propriedade significativa na mente de alguém. E é aqui que sua estratégia de onipresença falha catastroficamente. Ao estar sempre disponível, sempre previsível, você se torna psicologicamente fácil de processar. A mente humana é uma máquina de eficiência. Ela cria atalhos para tudo que é constante e conhecido. Você, com suas respostas imediatas e sua presença garantida, se torna um desses atalhos.
A pessoa não precisa pensar em você, se perguntar sobre você, se preocupar com você. Ela simplesmente sabe que você está lá. E ao saber, ela para de pensar. Você é arquivado na gaveta mental de certezas, e essa gaveta raramente é aberta. Ocupar espaço mental requer o oposto. Requer que você seja uma pergunta, não uma resposta. Requer que você seja um quebra-cabeça, não um manual de instruções. A ausência consciente é a ferramenta que transforma você de uma certeza confortável em uma pergunta intrigante. Quando você se retira, quando o seu padrão de resposta imediata é quebrado, você cria um vácuo. E a mente do outro, acostumada com sua presença, registra esse vácuo como uma anomalia. O que aconteceu? Onde ele está? O que ele está pensando? Essas perguntas são o início da sua reivindicação de espaço mental. O outro é forçado a tirar você da gaveta das certezas e a colocá-lo na mesa de análise. Ele começa a preencher o vácuo da sua ausência com a própria imaginação. Ele se lembra de conversas passadas, reinterpreta suas palavras, projeta intenções. Nesse momento, paradoxalmente, você está mais presente na mente dele do que quando estava fisicamente ao seu lado, respondendo a cada mensagem. Você deixou de ser um dado e se tornou uma variável. E a mente humana é obcecada por resolver variáveis. Pessoas que entendem isso, consciente ou inconscientemente, jogam um jogo diferente. Elas não buscam sua presença constante, mas sua atenção focada. Elas aparecem e desaparecem. Criam momentos de intensa conexão, seguidos por períodos de silêncio. Elas não estão sendo manipuladoras no sentido maligno da palavra. Elas estão operando de acordo com as leis fundamentais do desejo e do valor. Elas entendem que a saudade é o tempero que dá sabor à presença. Enquanto isso, você, em sua generosidade infinita, serve um banquete sem tempero algum, dia após dia, e se pergunta por que ninguém parece apreciar a refeição. A verdade brutal é que as pessoas não se apaixonam pela sua disponibilidade. Elas se apaixonam pela história que criam sobre você na sua ausência. Elas não valorizam o que você dá, mas o que elas temem perder. E sua constante presença elimina completamente o medo da perda. Você se torna um bem garantido, e na economia emocional, garantias não geram juros. Você pode estar pensando que isso soa frio, calculista, mas olhe para as suas próprias experiências. O filme cujo final você não consegue prever, a música que termina abruptamente deixando você querendo mais, a pessoa que você conheceu e que parecia ter um universo inteiro por trás dos olhos que ela não revelava de imediato. São as lacunas, os espaços vazios que nos capturam. É o que não é dito, que nos assombra e nos fascina. Sua vida, suas interações, sua presença tornaram-se uma narrativa sem lacunas. Um livro aberto, lido e colocado de volta na estante. A ausência estratégica é o ato de arrancar algumas páginas. É o ato de introduzir um mistério. E o mistério é o precursor do respeito e da atração. Não é sobre ser desonesto, é sobre ser seletivo. É sobre entender que sua energia, sua atenção e sua presença são os seus ativos mais valiosos, e distribuí-los indiscriminadamente não é um ato de amor, mas de má gestão emocional. Você está desvalorizando sua própria moeda. E enquanto você continuar fazendo isso, continuará atraindo pessoas que buscam investimentos baratos e de baixo risco. Pessoas que não querem um parceiro, mas um provedor de conveniência. E quando a conveniência acabar, elas irão embora. E você ficará se perguntando por que, depois de dar tanto, você foi esquecido tão facilmente. A resposta é dolorosa. Você não foi esquecido. Você simplesmente nunca foi verdadeiramente registrado.
E para mudar isso, você precisa aprender a usar a ferramenta mais poderosa e temida da comunicação humana. Uma ferramenta que não adiciona, mas subtrai. Uma ferramenta que, quando usada corretamente, pode transformar sua presença de um sussurro em um trovão. E essa ferramenta é a ausência consciente. A ideia de se ausentar deliberadamente pode despertar seu maior medo. E se eu me afastar e ninguém notar? E se eu desaparecer e a vida de todos continuar perfeitamente bem, provando que eu realmente não era importante? Esse medo é o guardião do portão da sua prisão. É a voz do seu condicionamento social gritando para que você volte para a segurança da sua disponibilidade. Mas o que essa voz não lhe conta é que a ausência consciente não é um teste para medir seu valor para os outros, é uma ferramenta para você reivindicar seu valor para si mesmo. E como consequência, o mundo ao seu redor começará a refletir essa nova avaliação. Vamos diferenciar a ausência consciente de suas primas disfuncionais, o ghosting e a fuga. Ghosting é um ato de covardia. É desaparecer para evitar uma conversa difícil, uma responsabilidade. Fuga é um ato de pânico. É se afastar por não suportar a pressão. A ausência consciente, por outro lado, é um ato de poder. Não é sobre evitar o mundo, mas sobre se dar ao mundo de forma mais intencional e valiosa. É uma retirada estratégica para um lugar de autoalinhamento. E quando você retorna, sua presença tem um peso e uma ressonância que antes não possuía. Pense nisso como um artista. Um pintor que dá um passo para trás da tela não está abandonando a obra. Ele está se afastando para ganhar perspectiva, para ver o que é necessário, o que está em excesso. Sua vida é essa tela. E você tem pintado com o rosto colado nela, freneticamente adicionando mais e mais tinta, com medo de deixar qualquer espaço em branco. A ausência consciente é esse passo para trás. É o momento em que você para de reagir e começa a observar. E neste espaço, algo mágico acontece. O silêncio que você cria no exterior força uma conversa no interior da outra pessoa. O vácuo da sua presença imediata puxa os pensamentos dela para você. Ela pode sentir irritação no início, porque ele não está respondendo. Essa irritação é um bom sinal. É o som do padrão sendo quebrado. É a primeira evidência de que sua presença, antes tida como garantida, tinha um valor que só agora está sendo percebido através da sua falta. Se a irritação persistir, ela pode se transformar em preocupação e depois em curiosidade. A narrativa que ela tinha sobre você, ele está sempre lá, se desfaz e ela é forçada a criar uma nova. Talvez ele esteja ocupado com algo importante. Talvez ele tenha outros planos. Talvez eu não seja o centro do seu universo. E é nesse talvez que o respeito começa a nascer. O respeito não floresce na previsibilidade. Ele floresce no reconhecimento da soberania do outro. Ao se ausentar, você não está dizendo, eu não me importo. Você está dizendo, eu me importo comigo mesmo. Minha energia é finita. Meu tempo é valioso. Minha paz é uma prioridade. E não há nada mais atraente e digno de respeito do que uma pessoa que opera a partir desse centro de autovalorização. E quanto ao seu medo de ser esquecido para sempre, a ausência consciente funciona como um filtro. Para as pessoas que estavam com você apenas pela conveniência, pela sua função,
Sim, elas provavelmente seguirão em frente. E isso não é uma perda, é uma libertação. Você estava regando plantas de plástico e se perguntando por que elas não cresciam. Deixá-las ir libera sua energia para nutrir conexões reais. Para as pessoas que genuinamente se importam com você, que têm uma conexão real com sua essência, sua ausência terá o efeito oposto. Ela intensificará a conexão. A saudade as fará lembrar do porquê gostam de você, das qualidades que sua presença constante ofuscava. Elas não esquecerão você. Elas o redescobrirão em suas mentes. A ausência não destrói laços fortes, ela apenas dissolve os fracos. É o teste de estresse que revela a verdadeira estrutura do seu relacionamento. Então, o medo não é de que eles te esqueçam. O medo real que você precisa confrontar é o de descobrir quem realmente ficará quando você parar de performar. É o medo de encarar a verdade sobre suas conexões. Mas essa verdade, por mais desconfortável que seja, é o único solo a partir do qual algo autêntico pode crescer. Você não pode construir um império sobre um pântano. E você não pode construir um relacionamento inesquecível com base na sua própria anulação. Portanto, a questão muda. Não é como posso garantir que não me esqueçam, mas como posso me tornar alguém cujo valor é tão intrínseco que minha ausência é sentida tão poderosamente quanto minha presença. E a resposta está em aprender a coreografia dessa dança delicada entre presença e ausência. E na próxima parte, vamos transformar essa filosofia em prática. Vamos detalhar os passos concretos, as ações sutis que você pode começar a implementar hoje para deixar de ser uma certeza e começar a se tornar uma presença inesquecível. Entender a teoria é o primeiro passo, mas a verdadeira transformação acontece na prática, nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. Implementar a ausência consciente não requer grandes gestos dramáticos de desaparecimento. Começa de forma sutil, alterando os padrões microscópicos da sua disponibilidade. O primeiro passo é dominar a arte da microausência. Vivemos na era da resposta instantânea. A notificação aparece e sentimos uma compulsão quase pavloviana de responder. Essa compulsão é o elo mais fraco da sua soberania energética. Comece a introduzir um atraso deliberado. Você não precisa responder a cada mensagem em 5 minutos. Deixe passar 1 hora, deixe passar uma tarde. Isso não é um jogo, é um treinamento para você e para os outros. Para você, é o treinamento de tolerar a ansiedade de não resolver tudo imediatamente, de se sentar com a falsa urgência do mundo e escolher sua própria paz. Para os outros, é o treinamento de que seu tempo e sua atenção são recursos que você controla. O silêncio de algumas horas em uma conversa de texto pode ter mais impacto do que 1000 palavras. Ele cria um espaço para o outro pensar, se perguntar e sutilmente reajusta a dinâmica de poder. Você deixa de ser reativo e se torna deliberado. O segundo passo é praticar o silêncio narrativo. Quando você está com as pessoas, resista à vontade de preencher cada momento com sua história, suas opiniões, seus sentimentos. Pessoas excessivamente disponíveis tendem a narrar suas vidas em tempo real. Elas entregam tudo, deixando nada para a imaginação. Comece a ser mais seletivo com o que você compartilha. Responda às perguntas, mas não ofereça voluntariamente cada detalhe. Deixe algumas partes da sua vida, dos seus projetos, dos seus pensamentos, apenas para você. Isso não é ser falso, é ser misterioso.
O mistério não reside em mentir, mas em não revelar tudo. Quando as pessoas sentem que há profundezas em você que elas ainda não exploraram, a curiosidade delas é ativada. Elas se inclinam para a frente, em vez de se recostarem na certeza do que você vai dizer. O terceiro passo, mais avançado, é o retiro focado. Isso envolve se ausentar por períodos mais longos, não por capricho ou raiva, mas com um propósito claro. Vou ficar offline nas próximas 48 horas para me concentrar em um projeto importante. Não estarei disponível neste fim de semana. Preciso de um tempo para recarregar as energias. Ao enquadrar sua ausência como um ato de foco ou autocuidado, você a associa a valor. Você não está simplesmente sumido, você está investindo em si mesmo. Isso inspira respeito. As pessoas começam a ver seu tempo não como um recurso público, mas como um bem privado que você generosamente compartilha de vez em quando. E aqui vem a parte mais crucial de todas. Prepare-se para o teste de resistência. Quando você começar a implementar essas mudanças, o sistema ao seu redor, que se acostumou com sua disponibilidade infinita, tentará te puxar de volta. Isso pode vir na forma de culpa, você mudou, está tão distante. Passivo, agressividade, deve ser bom ter tempo só para você, ou até mesmo raiva direta. Este é o momento mais perigoso, onde a maioria das pessoas desiste e volta aos velhos padrões. Você precisa entender que essa resistência não é uma prova de que você está errado, é a prova de que você está tendo sucesso. É o som das correntes se esticando antes de quebrar. É o surto de extinção de um comportamento condicionado. Quando uma criança para de receber um doce toda vez que chora, ela não para de chorar imediatamente. Ela chora mais alto. O sistema está testando sua resolução. Sua tarefa aqui não é se explicar, se justificar ou ceder. Sua tarefa é se manter firme em sua nova postura, com calma e sem agressividade. Eu entendo que parece diferente, mas é o que eu preciso agora. Fim da discussão. Você não deve uma explicação detalhada pela sua autoconservação. Cada vez que você resiste à tentação de voltar ao velho padrão, você fortalece o novo. Cada vez que você escolhe sua paz em vez de apaziguar o desconforto de outra pessoa, você reivindica um pedaço da sua soberania. Este processo é desconfortável. Ele vai contra anos de programação. Você se sentirá egoísta. Mas o egoísmo não é cuidar de si mesmo. O egoísmo é exigir que os outros cuidem de você em detrimento deles próprios, que é exatamente o que as pessoas que se beneficiavam da sua excessiva disponibilidade estavam fazendo. Ao se retirar, você não está apenas se salvando. Você está dando aos outros a oportunidade de crescer, de aprender a lidar com o próprio vazio, de desenvolver seus próprios recursos. Você está, na verdade, oferecendo a eles um relacionamento mais honesto e maduro. Um relacionamento baseado na interdependência de dois seres inteiros, não na codependência de duas metades carentes. E o que acontece quando você sobrevive a esse teste de resistência? O que existe do outro lado desse desconforto? É um renascimento, um novo tipo de presença. E é sobre essa transformação final que precisamos falar, porque o objetivo da ausência não é permanecer ausente, mas retornar transformado e inesquecível. Quando você atravessa o fogo do desconforto inicial, quando aprende a suportar o silêncio sem entrar em pânico e a observar a resistência dos outros sem ceder, algo fundamental começa a mudar dentro de você e, consequentemente, ao seu redor. O silêncio externo que você cultivou começa a gerar uma clareza interna que você não sentia há anos.
O ruído constante de agradar, reagir e gerenciar as expectativas alheias se dissipa e no lugar dele, pela primeira vez em muito tempo, você consegue ouvir sua própria voz, seus verdadeiros desejos, suas verdadeiras prioridades, sua verdadeira essência. Esta é a solidão dos fortes, não a solidão do abandono, que é fria e vazia, mas a solitude da soberania, que é plena e poderosa. É a descoberta de que sua própria companhia não só é suportável, como é nutritiva. E quando você se nutre a partir de dentro, você para de mendigar migalhas emocionais do mundo exterior. Sua energia, antes espalhada em 1000 direções, tentando tapar os buracos na vida de todos, agora se consolida. Ela retorna para você. E essa energia consolidada cria uma nova qualidade de presença. Quando você decide estar presente, agora é um ato de escolha, não de compulsão. E essa presença escolhida tem um peso, uma gravidade, que sua antiga presença reativa jamais poderia ter. As pessoas sentem isso. Elas podem não conseguir nomear, mas sentem. Você entra em uma sala e não precisa dizer nada para ser notado. Sua calma, seu centro, sua autossuficiência falam mais alto que qualquer palavra. As dinâmicas de seus relacionamentos começam a se transformar. As pessoas que foram filtradas, aquelas que só valorizavam sua função, já se foram. As que permaneceram começam a te tratar de forma diferente. Elas te ouvem com mais atenção, porque sabem que suas palavras são um recurso limitado. Elas valorizam seu tempo, porque sabem que você não o distribui levianamente. Elas te respeitam, não porque têm medo de você, mas porque respeitam a integridade dos seus limites. Você se torna um porto seguro, não porque resolve os problemas de todos, mas porque sua própria estabilidade oferece um ponto de referência em um mundo caótico. E aqui está a culminação do paradoxo. Ao se permitir estar ausente, você se tornou mais presente do que nunca. Ao parar de lutar para ser lembrado, você se tornou inesquecível. Porque ser inesquecível não tem a ver com a frequência com que as pessoas te veem, mas com a intensidade do impacto que você causa quando é visto. Tem a ver com a profundidade da marca que sua essência deixa na alma do outro. E essa marca só pode ser deixada por alguém que é inteiro, que não se anula na presença do outro, que tem um centro de gravidade próprio. Ao se afastar do mundo, você não fugiu dele. Você encontrou o caminho de volta para si mesmo. E ao se encontrar, você finalmente deu ao mundo algo que vale a pena conhecer, algo que vale a pena valorizar e, sim, algo que vale a pena sentir falta. Você não precisa mais ter medo de ser esquecido. O que você construiu agora não é uma imagem mantida à força pela sua presença constante, mas uma ressonância que vibra na mente e no coração dos outros, mesmo e especialmente no silêncio da sua ausência. Você perdeu pessoas, talvez, mas você se encontrou. E nesse encontro, você descobriu a verdadeira liberdade. A liberdade de não precisar de aplausos constantes para saber seu valor. A liberdade de saber que sua paz é sua maior riqueza. A liberdade de ser, finalmente, o autor da sua própria história. Não um personagem coadjuvante na história dos outros. Esta jornada não é fácil. Exige coragem para ser incompreendido, força para suportar a solidão temporária e fé para acreditar que do outro lado do vazio existe a plenitude. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já sabe que está pronta para essa travessia. Uma parte de você está cansada de ser um eco e anseia por ser uma voz. Se esta mensagem ressoou com a verdade que já existia dentro de você, se ela despertou a sua determinação, deixe seu like para que este paradoxo possa encontrar outras mentes prontas para ele.
Inscreva-se para continuar esta jornada de redescoberta da sua soberania interior. E agora, eu te pergunto: você está pronto para parar de lutar por um lugar na mente dos outros e começar a construir um império dentro da sua? Se a resposta for sim, faça uma declaração do seu compromisso. Escreva nos comentários: eu reivindico meu espaço. Vamos ver quantos de nós estamos prontos para deixar de ser ruído e nos tornarmos música.